Você sabe o resultado dessa soma? Essa é uma questão bem simples, mas que confunde muita gente, certo? Então, para a gente resolver essa questão, eu vou fazer usando 3 dicas. A primeira dica é o seguinte: olha só, a primeira dica é sobre o sinal na frente do parênteses. Toda vez que você tem um sinal na frente do parênteses, você pode pensar de duas formas. Olha só, você pode pensar que mais com menos na multiplicação, mais com menos dá menos, isso é menos 7. Ou, nesse outro caso aqui, menos com menos dá mais, isso é mais 7. Ou então, se você não souber muito o jogo de sinais, você tem que lembrar o seguinte: o mais, ele quer dizer que mantém o sinal de dentro, tá? Mantém, mantém o sinal de dentro, tá ok? Então, mantém o menos 7. Então, fica apenas o menos 7, tá? Esses dois sinais viram um sinal só, é isso mesmo, tá? E o menos 7, esse menos, ele quer dizer que inverte esse sinal. Tem gente que acha que pensa que junta e vira um mais, mas é porque, na verdade, não é isso. É porque o menos está aqui do lado de fora, ele vai inverter o que está dentro. Você pode pensar assim, tá? Eu prefiro pensar no jogo de sinais, mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. Mas essa é a primeira dica para a gente resolver essa questão. A segunda dica é o seguinte: a gente vai usar essa retinha que está aqui em cima. Isso é uma reta numérica. O que é uma reta numérica? A reta numérica tem que estar na cabeça do estudante do segundo grau, do primeiro grau também, que é uma reta tipo uma régua, só que você tem números positivos e negativos. Você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E antes do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Lembrando que aqui, ó, gente, é infinita. Essa reta numérica é infinita. Só que eu coloquei esses valores aí para a gente não precisar, né, ter uma reta tão grande. E acho que dá para a gente usar aí e resolver essa questão. Olha, primeiro, na dica 2, eu tenho menos 1 mais menos 3, que é o objetivo do nosso problema de hoje. Mas quando eu tenho menos 1 mais menos 3, eu posso usar a regra da dica 1. O mais ele mantém esse sinal, então isso é a mesma coisa que menos 1 menos 3. Ah, professor, agora complicou mais ainda. Não, você pode pensar assim, ó. Menos 1 você está devendo R$ 1 a uma pessoa e menos 3 você está devendo, tem uma nova dívida de R$ 3. Então, se você está devendo R$ 1 a uma pessoa e tem uma nova dívida de R$ 3, você tem uma dívida de R$ 4. Certo, pessoal? Então, você pode pensar em dívida. Ou, usando a regra numérica, é o seguinte: você pega o primeiro valor que aparece, menos 1, e bota um pontinho em cima dele, menos 1. E depois, esse menos 3 indica quantas casas você vai pular. Como tem um negativo na frente do 3, isso quer dizer, isso quer dizer que você vai pular a casinha 3 casas para a esquerda. Olha, para quem não sabe o que é esquerda, ó, gente, esquerda é para cá, direita é para lá, tá? Você vai ter que pular 3 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3. Porque está voltando, certo? Negativo indica que vai voltar 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, esse ponto que está aqui, ele vai para o menos 4. Ou seja, menos 1 menos 3 é menos 4. A gente tem duas formas de fazer. Então, observe uma coisa. Agora você sabe fazer para números maiores. Se eu tiver menos 30 menos 50, pense aí, qual vai ser o resultado? Menos 75 menos 25, qual vai ser o resultado? Lembrando que isso aqui, esse cálculo, é a mesma coisa que menos 30 mais menos 50. Isso é uma soma, na verdade. Tá ok? Quando você simplifica, vai dar menos 30 menos 50. Menos 30 menos 50 é menos 80. Beleza? E menos 75 menos 25 vai dar soma esses dois aqui, ó. Essa é uma regrinha básica de quando a gente tem sinais iguais, tá? Menos vai ter 75 mais 25 é 100. Só que os dois são negativos. Na reta numérica, você pegaria essa reta numérica infinita lá embaixo. Pegaria o 75 negativo, menos 75, menos, opa, saiu 77.
menos 75. Meu pai. Menos 75. E andaria 25 casas para a esquerda, ou seja, lá para trás. 1, 2, 3, até chegar no menos 100. Faltou menos aqui. Isso aqui é menos 100. Tá certo, pessoal? Eu vou apagar aqui, mas eu espero que esteja bem claro para vocês que nem sempre menos com menos dá mais. Quando é uma soma, ou nesse caso aqui uma subtração, menos e menos vai dar menos mesmo. Você tem menos 30, está devendo 30 e está devendo 50 a outra pessoa. Então, você está devendo 80. Está devendo 75 e está devendo 25 a outra pessoa. Então, está devendo 100. Valeu, pessoal. Obrigado. Inscrevam-se no meu canal, compartilhem e curtam.